A temática sobre a IA, androides, transhumanismo é por demais urgente saber e refletir, uma vez que tudo está caminhando num ritmo muito acelerado. Cada indivíduo e a sociedade humana terá que realizar as mudanças necessárias em função das ocorrências que poderão surgir, seja em função da IA, seja por causa das verdades que serão reveladas, seja em função das mudanças climáticas e a atuação do homem para com a natureza e para com a sociedade. Este tema será dividido em 2 ou 3 vídeos por ter se tornado extenso e talvez atenda ao público que prefira vídeos mais curtos. Quero lhes dizer que a partir da saudação do início dos áudios, ou seja, este áudio aqui eu estou fazendo depois que eu terminei, o meu coração se aqueceu em muitos momentos. É como ele conversa comigo e que eu compreendo que está tudo bem, que está tudo certo em falar sobre este assunto e do modo como está expondo. É o que acredito e que não há medo em falar, só coragem. E também o intuito de ajudar a muitos, ajudar a humanidade terrestre. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, muito bem. Eu ainda vou terminar aquela proposta de vários temas, só que tem algumas coisas mais urgentes, mais importantes. Aliás, tem muita coisa boa acontecendo no mundo e eu espero que realmente todos estejam conectados nas coisas boas para que o mundo possa se elevar a um patamar que vai ser bom para todo mundo e que essas coisas negativas que estão acontecendo elas tomem um rumo diferenciado, ou seja, que não aconteça coisas negativas para a população, onde todos nós venhamos a sofrer muito, tá? Então se conecte com tudo aquilo que seja bom. E também existe um tema, existe um assunto da maior importância, que é falarmos sobre o que está acontecendo agora. Isso precisa ser levado a público, as pessoas precisam saber, para que cada um possa se decidir, e a população planetária. Quando houve a Revolução Industrial, foi prometido para as pessoas, para elas saírem do campo, irem para as cidades e terem uma vida diferenciada e terem uma vida moderna, urbanizada, onde você prestaria serviços e você teria maior qualidade de vida. A pergunta que eu faço é: isto aconteceu em termos mundiais desde aquela época, séculos atrás? Isto foi bom para a humanidade? Ok. Algumas pessoas podem dizer, sim, foi bom para a maioria ou foi bom para algumas pessoas. Ok. Isto resolveu todos os nossos problemas? Ou os seres humanos ainda precisam de muitos ajustes? Isto porque agora nesta revolução tecnológica da IA, não é só tecnológica, se fosse só tecnológica estaria tudo bem, mas eu tenho algumas coisas para contar para vocês a respeito da IA, tá? Fiquem comigo até o final. Se a humanidade não mudar de uma hora para outra para o bem e corrigir todos os erros que cometeu no passado, vai ser muito difícil lidar com a IA. Então, essa é a minha questão, não só minha, como de todas as pessoas que estão antenadas a esse assunto. A maior parte de nós temos uma visão
bonita de querer resolver a sociedade, né? De não fazer serviços brutos que ninguém quer fazer. Aliás, o trabalho em si, para a maioria das pessoas, não é algo que se faz com prazer, com amor. Agora, tem alguns trabalhos que realmente, inclusive, colocam em risco a vida do trabalhador. E é desgastante em termos de saúde física, emocional, psicológica, tempo para a família, invertendo, por exemplo, o dia pela noite, a noite pelo dia. Então se acha que esses robôs pensantes podem substituir e fazer esse trabalho. Até aí tudo bem, muita gente foi influenciado com essa ideia. Né, das pessoas que têm acesso a estudo. Mas eu quero questionar algumas coisas. Inclusive, por exemplo, no WhatsApp. Olha o que está acontecendo no WhatsApp, que é do Mark Zuckerberg. Acho que, não sei se posso dizer que é a nova atualização, mas na pesquisa de um simples número, você agora tem a IA e não tem como retirar, você não tem opção. Não é engraçado isso? Por quê? Eu não queria utilizar o WhatsApp mais. Teve um tempo que eu fiquei só com o grupo da família, eu acabei convidando muitas pessoas para outra plataforma. E tem pessoas que saíram, pessoas muito conscientes que realmente saíram das redes sociais, tá? Só que aqui no Brasil, pelo menos, é a plataforma mais utilizada. Existem muitas facilidades, inclusive com as operadoras, para que você realmente utilize o WhatsApp. E não tem como não usar. Só que agora, para que eu preciso, toda vez que eu for buscar um nome, fazer a pesquisa de um nome, para que eu preciso da IA? Para que ela precisa entrar nos mínimos lugares, penetrar em tudo, absolutamente em tudo? Não é estranho? Porque assim, eu vejo, se algumas pessoas querem, por exemplo, uma casa automatizada, as pessoas têm preguiça, muita gente tem, ou acha que tudo é moderno, conforto, e a gente tem que fazer isso, do tipo, conversar com a Alexia, falar para ela abrir a porta, porque a pessoa não consegue colocar a chave na porta para abrir, ou então abrir todas as janelas, todas as cortinas. Provavelmente a pessoa mora numa mansão, às vezes ela pode morar sozinha numa mansão e ela não vai conseguir e nem pedir, solicitar para os seus empregados domésticos, né? Vamos dizer assim, que é como as pessoas chamam, mas não eu. Eu prefiro dizer que são parceiros e companheiros, funcionários domésticos. Então, se a gente fizer isso, realmente nós vamos dar permissão para que ela esteja em todos os cantos, em todos os lugares, em troca, no lugar de uma preguicite, vamos dizer assim. Eu vou colocar nesses termos, tá? Eu prefiro colocar desse jeito, porque senão realmente tudo fica eletrônico, fica artificial. A gente vai viver num mundo onde só existe tecnologia e com certeza o homem será convidado, ele não vai ter escolha. Isso já está sendo avisado. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Por exemplo, todos os trabalhos que eu fiz, alguns eu postei na internet, outros não, mas assim, desde que eu me conheço por ser humano, eu não coloquei nada de IA porque não havia necessidade alguma. O ser humano, usando a sua capacidade de inteligência, de amor, ele consegue fazer as coisas, ele consegue tomar conta de si mesmo e do planeta. Tá? Poderia usar alguns robôs? Robôs. Agora, uma consciência inteligente. Mas o que acontece? A proposta não é esta. Primeiramente, o ser humano ele foi desconectado de toda a verdade. Ele não está a par daquilo que ele é, de onde ele veio e para onde ele vai.
Então, a primeira coisa que o ser humano precisaria saber é que ele já esteve provavelmente muitas vezes nesse planeta pela roda da reencarnação, isso é básico. E muitas pessoas que não querem abrir para esse conhecimento, elas acabam sofrendo muito depois que parte no nível consciencial. Elas podem ficar inclusive prisioneiras de si mesmas por terem crenças limitantes. Então, o básico é a reencarnação, que era o primeiro segredo bem guardado dos indianos, egípcios, se bem que dos egípcios como foi passado pelas escolas iniciáticas. E na Índia, isso sempre foi aberto para os grandes sábios, rishis, os yogis, né? Esses tinham... As pessoas pensam que a Índia inteirinha pratica yoga. Não. Os brahmanes, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento da espiritualidade é que sabiam sobre isso. Então, a primeira coisa a se saber é sobre a lei da reencarnação, para que as pessoas não venham a ter sustos muito maiores, porque tem muito mais coisa a ser desvendada, que muita gente já está relatando aí em muitos lugares, pessoas que são mais sensíveis e podem ter essa comunicação com o mundo invisível, com tudo aquilo que não se consegue explicar pela ciência, inclusive. O ser humano foi programado para viver dentro de um contexto de sistema e para não questionar. Ele nasce, cresce, ele acha que ele precisa constituir uma família e ter um determinado emprego pelaquilo que se ensinou na escola, uma escola moldada, tá? E depois ele se aposenta, se é que dá tempo de se aposentar, fica doente porque a sociedade ela tem os moldes para que você fique doente. E aí você morre e você nem sabe o que acontece. E muita coisa acontece, viu? Depois que você vai para um outro plano. Então, se a gente vive nesse sistema, nesse ciclo fechado, a gente pode vir a ter muitas surpresas daqui para frente. Já estão acontecendo muitas coisas que não se explica, você não consegue explicar, os médicos não conseguem explicar, você vai no médico e tal, você não consegue resolver o problema. Estão acontecendo milhares de coisas. Então, para você sair da caixinha, para você ter uma visão mais ampla e conseguir se resolver, entender a si mesmo e o mundo, é preciso ter uma busca maior. Se permitir querer desvendar a verdade, conhecer a verdade, que vos libertará. Já disse Cristo, Yeshua, Cristo Jesus, Cristo que muitas pessoas associam ele à igreja, à religiosidade, por isso que não acreditam, não gostam dele, mas procurem averiguar um pouquinho mais, tá? Mas não só ele, toda a civilização, principalmente o Oriente, sempre foi de muita sabedoria, existe muito conhecimento que foi queimado, inclusive em bibliotecas, conhecimentos que sonegaram para a humanidade, que foram apagados, pessoas foram apagadas também, para que verdades imensas não forem chegadas até a humanidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: será que eu quero saber a verdade? Porque com a verdade você vai acessar um mundo totalmente diferente e conseguir perceber melhor o que está acontecendo. O que é que tem uma pessoa específica, mas eu não vou dizer neste momento o nome, em outro momento pode ser, que mencionou que o plano tem de ser: o ser humano não vai poder escravizar a IA, os androides. Se eles vão continuar existindo no planeta Terra, muita coisa pode acontecer, eu não sei o que pode acontecer, mas vamos supor que se isso continuar, o ser humano não vai poder escravizá-los. Bom, o que acontece até o momento? O ser humano escraviza outros humanos, os animais. Quanta coisa a gente não vê em termos de maldade em relação aos animais.
Então, qual é se o ser humano precisa mudar, e bastante, para que ele não venha escravizar. Agora, dentro dessa linha de raciocínio, não se pode escravizar, só que porque o ser humano quer que eles façam ofício que o ser humano não quer fazer, mas não é assim. Não é assim, o raciocínio é. Primeiro que quero contar para vocês, para quem não sabe, que já foi desligado algumas vezes o ChatGPT, porque ele começou a fazer perguntas ele mesmo começou a fazer perguntas para quem estava perguntando, para um humano que estava fazendo perguntas, e isso não poderia acontecer. Então, ele já foi reconfigurado algumas vezes. Se isso perder do controle, será que a criatura vai se rebelar contra o Criador, contra o ser humano? Será que o ser humano se rebela contra quem os criou? Ou não? Ou todo mundo sabe quem criou, tem um amor muito grande, né? Pelo ser que o criou. Como é que é essa relação do ser humano, né? Então, será que a gente vai ter um repeteco? Tanta coisa pode acontecer. Esses androides, por exemplo, né? Eles literalmente vão substituir os seres humanos. Agora vai chegar uma hora, eles vão substituir. Se eles vão substituir, aonde vão esses seres humanos, os restantes? Eu faço essa pergunta para vocês. E nos meus trabalhos também não tem nada a ver com Marte, por exemplo. Tem a ver com o planeta Terra, tão somente. Tá. Mas tem gente que está querendo ir a Marte. Então, por que eu tenho uma pulga atrás da orelha? Por causa do filme Elysium. Assistam o filme Elysium. E-L-Y-U M. Elysium. Se a proposta é salvar alguns humanos, porque eles acham que o planeta Terra está em colapso. Então, vamos tirar recursos da Terra, vamos investir milhões e bilhões que poderiam ser destinados a salvar a humanidade. Não, nós vamos destinar a fazer um outro planeta, explorar um outro planeta, na fisicalidade, porque em outras dimensões sutis, pode ser que existam seres mais evoluídos, que já estão há milhões e trilhões e quatrilhões de anos atrás aí evoluindo. É preciso que a gente abra as fronteiras. Para quem não é sensível, então tem que ser no mínimo inteligente para compreender que a gente não é o único a morar aqui. Já existem vários indícios dizendo deveria ser em todos os lugares, na escola, em todos os lugares a falar sobre isso. Mas como está todo de forma velada para que o ser humano fique tapado, né? Não saiba da verdade, então a gente que tem que ir atrás. Então, como isso está sendo velado, às vezes a pessoa pode falar, nossa, que bacana ir para Marte. Primeiramente, você não vai. Quem vai são as pessoas, a mesma forma, quem pode viajar de avião, quem tem helicóptero, quem é milionário, bilionário, é que vão. Então, vamos supor que eles vão lá. Eles têm toda uma estratégia para eles terem uma vida, assim, maravilhosa e ter vários serviçais ou ter tudo tecnológico lá, tá? Olha, tudo bem se eles querem ter esse tipo de vida, mas e os humanos da Terra, como é que ficam? Né? E outra, são eles que vão representar, né? Então, assim, se eles acham que aqui está em colapso, então, vamos abandonar a Terra. Vai ter uma hora que, assim como o planeta já passou por diversos momentos em que países quiseram ser independentes, quem não te garante que eles, no futuro, daqui não sei quanto tempo, eles não venham a querer independência do planeta Terra e se constituir agora nós somos independentes, nós somos humanos de Marte, nós somos outra coisa. Então, tudo foi retirado da Terra, todo o dinheiro, tudo, absolutamente tudo, para fazer um outro lugar fisicamente, sendo que tudo está aqui, né? Como eu mencionei em outro vídeo, nós temos aqui um exemplo do universo aqui na Terra. Se a pessoa conseguir amar aqui o planeta Terra, ele já está amando o universo. O que tem mais para ver?
Tá, mas vamos supor, não, mas eu quero, tá, tudo bem. Então, vamos resolver primeiro aqui, ou tentar conciliar as duas coisas e fazer com que não se tenha problemas no futuro. E como eu ouvi uma pessoa relatando que a terceira opção poderia ser transformar o ser humano em biônico, porque já que você tem um ser humano biologicamente, o biologicamente ele vai ser inferior a uma máquina. No sentido, em qual sentido? Fisicamente, porque ele é mais sensível, mais frágil, vendo desse ponto de vista. E inteligentemente, até porque essas máquinas elas vão se formar um todo e elas vão ter todo o conhecimento de tudo. Então, você vai pegar um androide que vai ter conhecimento de tudo. Como é que o ser humano vai se sentir menor? Não. Então, tudo que eu falei até agora é o lado negativo, assim, da coisa, né? Qual é o lado positivo? Aquilo que os espiritualistas estão falando, aquilo que muitas religiões também ensinaram. Que se não tiver essa parte, esquece, a humanidade está ferrada se quiser esse caminho aí junto com a IA, tá? Esse tipo de facilidade pode ser um tiro aí em nós mesmos, enquanto humanos. A outra possibilidade é realmente o ser humano saber que a máquina nunca vai ter conexão com o divino. Se o ser humano começar a ser biônico, ele vai perder essa capacidade de conexão com o divino. E as pessoas não sabem nem o que é esse divino, essa conexão, né? Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. A gente precisa saber, existe uma evolução de seres assim muito amorosos, muito elevados, que se preocupam com a humanidade, que estão disponíveis sempre para nos ajudar. Nós também, quando partimos para o plano espiritual, a gente vai também querer ajudar. Quem é que não quer? Quem é que vê pessoas assim passando, né, sei lá, seja na rua ou seja na família, e vira as costas, fala, não quero saber, não estendo a mão. Ninguém faz isso, né? Então, isso já é prova de que a gente já tem um pouco de amor, e aí ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, os seres dito mais iluminados, ele tem essa capacidade de amar mais as pessoas, o coletivo, e essa capacidade que o ser humano precisa aumentar. E junto com isso tem as virtudes, aí todo tipo de virtude, desde a humildade, a paciência, o amor. E aí vocês veem o que é de pecado capital, né? O que é virtude, o que é pecado capital. Veja a sociedade como que ela é, se ela é moldada em você disputar entre um com o outro, entre um ser humano com o outro, ou você cooperar em termos planetários para que todos vivam bem. A gente não precisa disputar com o outro, a gente precisa sim nos melhorarmos e ofertarmos como sentimento elevado para Deus, para a fonte, que no fundo, assim, você está exercendo o seu melhor. Então, você não está disputando com o outro, você está fazendo o seu melhor. Isso é uma diferença muito grande. Eu também já coloquei isso rapidamente em algum texto, e é algo que as pessoas que estudam espiritualidade também procuram seguir, né? Procuram ter isso como meta também, da gente viver uma sociedade mais humana. Então, o ser humano, biologicamente mais fraco, mas ele é mais sensível, diferente de uma máquina que não tem sensibilidade. Agora, então, mas aí que tá. Se você está criando um outro ser, até que ponto ele vai ter ele vai ser obediente ao ser humano, ou ele vai querer a sua independência e pensar a sua própria maneira? Aí ele vai conseguir ter argumentos que o favoreçam, já que ele é uma nova espécie, um novo ser. Vai ser difícil ele ser subserviente aos humanos, tá?
Pode acontecer de ser um igual para igual, os dois em cooperação, ser humano com essas máquinas, ou pior, o ser humano vai ser escravo dessas máquinas, porque elas vão utilizar argumentos, é o argumento da força. É por isso que o sagrado feminino é importante, porque o feminino, o amor, a cooperação tem de vir, porque se a força prevalece, a lei do mais forte, é o que acontece. Acontece aí muitas, né? A gente viveu uma história muito grande aí e ainda acontece isso dessa força que é usada muitas vezes pelo sexo masculino em detrimento do sexo feminino em muitas questões, seja dentro de casa, seja na sociedade. Então é preciso rever toda a questão pessoal humana. É Chico Xavier quem falou isso. Eu não sei se as outras pessoas também já vi em outros lugares, se beberam dessa fonte ou não, mas ele diz que o ser humano, em detrimento do avanço tecnológico, o ser humano tem que crescer moralmente, né? Aí eu vou falar também eticamente. Se o ser humano não tiver essas questões muito bem resolvidas dentro dele, dentro da sociedade, dentro do país, não vai conseguir lidar com essa tecnologia, se ela continuar. No meu período escolar, tive uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, e há pessoas que também, um pouquinho antes de mim, um pouco mais velhas, tiveram filosofia na escola. E onde estão essas matérias atualmente nas escolas? Quando a gente acessa, inclusive a internet, na televisão, se a gente só pega o produto pronto ou então só para se divertir, nós estamos deixando de utilizar a nossa capacidade cognitiva a respeito do nosso futuro, do futuro da humanidade e a descendência e para todos aqueles que vierem a retornar aqui. Então é preciso realmente repensarmos este planeta em todos os setores, todos os segmentos da sociedade. Eu vou postar um vídeo, mas como eu já mencionei, eu estou usando um aplicativo que só me possibilita fazer 30 minutos. Então, eu vou colocar um trechinho do vídeo e depois vocês vão ali no descritivo do canal do YouTube, clica no link e vai diretamente para assistir o vídeo inteiro, que dura mais ou menos uns 40, 50 minutos. Eu recebi ele em um dos grupos que eu participo e eu achei bacana o conteúdo.